Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque já estamos aí quase chegando a um ano em que algumas das nossas atividades estão suspensas. Algumas começaram a fazer ações de uma maneira bem virtual, outras com aquela obedecendo o distanciamento, fazendo de tudo para que a gente pudesse continuar dando assistência às pessoas que a gente tem convívio e que para nós são extremamente importantes, que são aqueles que a gente chama de assistidos. Então, durante esse quase um ano, nós temos feito um esforço muito grande para poder tentar lidar com a situação, e isso não somos só nós, né, que estamos fazendo. A gente vê o mundo mobilizado para fazer com que as coisas andem, para fazer com que as coisas funcionem, e no voluntariado nós tivemos um impacto muito grande. Primeiro, quando a gente teve a notícia do distanciamento, da necessidade de se isolar em casa, isso para nós foi um impacto muito grande, porque já estávamos no ritmo de mensalmente ou bimestralmente fazermos ações. Só que eu queria que vocês refletissem algo que já deve ter passado pela cabeça de vocês, o quanto que isso foi penoso para as pessoas que nós visitamos, para aquelas instituições em que a gente faz ações que não são só visitas, são desenvolvidas ações que a gente pensa pedagogicamente, que tenha um sentido para que ela aconteça. Se fosse só visita, ainda estaria bom, mas a gente faz mais que isso. E a gente começou a perceber justamente como que essas pessoas estavam, tanto nos abrigos quanto nos hospitais, nos asilos, como que elas estavam carentes. E como que nós também estamos carentes. Há pesquisas médicas que falam que esse afastamento, essa carência relacional, essa carência de atividade, ela faz com que alguns neurotransmissores extremamente importantes do nosso cérebro fiquem em deficiência. Isso causa estresse, mau humor, isso nos causa depressão, que é algo extremamente sério e que, como todos nós sabemos, tem que ser tratado através de especialistas. Então, tudo isso é fruto desse momento em que nós vivenciamos. Eu fui pegando algumas coisas para a gente poder falar, e tem um livro que foi publicado agora na pandemia, ele é chamado Viver, um manual de resiliência para um mundo imprevisível, de um filósofo chamado Frederic Lenoir. E ele traz algumas coisas bem interessantes, já que ele escreveu para esse momento específico, mas a abertura do livro é do Jung. Jung, que faleceu lá em 1961, então isso aqui não é para este momento específico, mas ele fala o seguinte: olha, as crises, os transtornos, a doença não surgem por acaso. Eles nos servem como guias para retificar uma trajetória, explorar novas orientações, experimentar um outro caminho de vida. Olha que interessante, retificar uma trajetória. É para a gente parar realmente para pensar a trajetória que a gente toma, para a gente poder pensar o que temos feito nessa trajetória e qual caminho a gente quer levar. A gente sabe muito bem que na correria do dia a dia, que a gente mesmo imprime para a nossa vida, a gente vai tendo um monte de coisa para fazer, vai colocando várias coisas para fazer, e não digo que elas não sejam importantes. O trabalho é importante, o voluntariado é importante, a família é importante, mas a gente vai dando ênfases muito grandes em algumas coisas que às vezes não cabem no nosso escopo de vida. Não essas que eu tenho falado, de voluntariado, trabalho e família, porque essas realmente são a base para a nossa vida. Mas outras coisas que a gente tem que realmente pensar se elas valem a pena. Ou até mesmo dentro dessas que eu falei, os gastos de tempo que a gente disponibiliza, se valem a pena para a nossa vida. Então, a análise do Jung é justamente para que a gente possa pensar do tempo que a gente tem na nossa vida. Tem uma passagem que é muito interessante, eu tirei do filme A Lista de Schindler, que ele fala que uma hora de vida também é vida, e vem justamente um questionamento falando, olha, já que nós estamos aqui nesse mundo,
Esse mundo é tão grande, esse universo é tão grande, existe há bilhões de anos, a humanidade existe há milhões de anos. O que é que faz sentido para a gente? Se a gente está aqui e a gente é algo que é insignificante frente a essa enormidade, se daqui a 100 anos provavelmente nós não estaremos mais aqui, o que é que vale a pena na vida? Será que nós não somos um joguete nas mãos de alguém? E aí vem o sentido que é dado à vida. Nós damos esse sentido à vida buscando algumas fontes. Mas o sentido da vida é o seguinte, olha, se por um acaso a gente tem outras vidas além dessa, isso aí tem diversas correntes, pensamentos, religiões que defendem. Mas Marco Aurélio, o imperador romano, quando perguntaram para ele se ele era justo porque ele estava almejando com a justiça aqui na terra, almejando um lugar bom no céu ou depois da vida, ele falou que ele não sabia se existia depois da vida. Né? Então, que se existisse, ótimo. As ações justas dele aqui na terra dariam a ele, então, talvez um espaço digno das ações. Mas, se não existir uma vida depois dessa, a gente tem a única certeza de que essa vida, então, é a única que a gente tem. E ela deve ser vivida. Já que ela é a única que a gente tem, ela deve ser plenamente vivida. Porque cada momento, cada segundo, cada experiência que nós temos, elas imprimem na nossa memória, no nosso cérebro, aliado a emoções, elas imprimem sentimentos que dão realmente sentido à vida. Se em um momento a gente conversa com alguém e aquilo nos dá prazer, se em algum momento a gente faz uma ação e aquilo nos dá prazer, se no nosso trabalho, por mais problemas que a gente tem, aquilo nos dá prazer, os momentos que a gente tem dedicado à nossa vida são momentos extremamente ricos, porque a gente consegue de verdade extrair dele algo que para nós é um rumo, é um caminho, é justamente um caminho que reluz, porque a gente consegue ver com mais claridade aquilo que a gente veio fazer aqui. É difícil encontrar esse momento, é difícil encontrar essas respostas, mas o que eu imagino, através dos estudos e da experiência que a gente tem, é que nós podemos fazer tudo isso, encontrar essas respostas através de várias escolhas que a gente faz. Nós temos diversas e diversas escolhas e, como diz Rubem Alves, a gente vai ter que escolher o que é essencial. Então, filtrar na nossa vida o que é essencial. O que é essencial? Olhar para o outro, o pensar no outro, o agir, como diz o Montaigne, o agir, a nossa vida foi feita para agir. O agir é essencial. Se isso é essencial, ótimo, nós já colocamos aqui na nossa prateleira daquilo que a gente não pode descartar como uma nova vida que a gente quer. A nossa família é essencial, então vamos colocar isso na prateleira. O dedicar-se ao nosso trabalho e como dedicar-se ao nosso trabalho é essencial, então vamos colocar na prateleira. E aí o Rubem Alves fala, olha, a gente não vai ter tempo para tudo, a gente não vai conseguir fazer todas as viagens que a gente gostaria de fazer, a gente não vai conseguir ler todos os livros que a gente gostaria de ler, abraçar todas as pessoas. Então a gente tem que começar a pensar justamente aquilo que para nós é extremamente importante e que deve fazer parte da nossa vida. E aí chega o momento da nossa fala. Se você acha que o voluntariado realmente não é algo como se fosse um apêndice da sua vida, algo que se sobrar tempo eu faço, mas se ele tem um sentido, porque a justiça daquilo que a gente faz, não fazemos porque nós somos bonzinhos, não fazemos porque a gente quer se alegrar com a alegria do outro, a gente faz porque é justo. É justo que as pessoas tenham, talvez, alguns privilégios que nós temos. Nós temos o privilégio de estar vivos, nós temos o privilégio de estar vivos no sentido de saber que estamos vivos. Não só porque as nossas células estão funcionando, mas entender por que nós estamos vivos. A gente tem o privilégio de ter uma família,
A gente tem o privilégio de ter saúde ou de ter condições de buscar pela saúde. A gente tem o privilégio de ter amigos. E isso tudo, para quem lida no trabalho voluntário, vai entender que é privilégio. Quando você entra num abrigo e vê uma criança que não tem os pais e que quando a gente sai elas falam justamente, olha, ô tio, ô tia, você vai voltar? Que é justamente aquela certeza de não ser abandonado de novo, já que já foi abandonado por várias vezes. A gente percebe naquelas pessoas que já sofreram tanto, mas tanto, e que parece que o sofrimento, por falta de apoio mesmo, de uma família, de alguém que orientasse, de alguém perto, de alguém que amasse, por falta dessa orientação, parece que as cicatrizes elas não foram totalmente tampadas. As feridas não foram totalmente cicatrizadas. Tem aquela pelinha que cobre a ferida e que na próxima ferida aquilo pode se romper, juntando com outras feridas que ela tem lá na mente, no coração, na alma. Então a gente sente que a gente não faz o voluntariado por bondade ou por generosidade apenas. A gente faz porque é justo. A gente entende que aquelas pessoas que estão no hospital, passando por um momento de dificuldade, numa hemodiálise, num tratamento oncológico, seria justo se alguém tivesse ali para ouvi-la, para dar a mão, para olhar nos olhos, para dar dignidade. E a dignidade justamente é a pessoa não se sentir sozinha. Solidão é quando alguém te abandona, mas há um aspecto muito pesado da solidão. É quando você próprio se abandona. Então, quando a gente fala do trabalho voluntário, a gente está falando muito mais do que algo que seja uma visita que a gente vai levar um lanche para alguém que não tem família. O nosso trabalho é muito mais do que isso. A gente modifica a vida das pessoas. A gente impacta a vida das pessoas. E quando a gente fala em felicidade, eu gosto muito do conceito que eu vou pegar aqui para vocês, do Santo Agostinho. Santo Agostinho fala justamente, olha, de tudo que eu li de ciência e de filosofia. O conceito de felicidade do Santo Agostinho, ele vem muito ao encontro daquilo que a gente faz. Porque felicidade é continuar desejando aquilo que possuímos. A primeira vez que eu li isso, eu entendi que a gente já tem demais, e aquilo que eu falei dos privilégios era justamente o que Santo Agostinho estava falando. Que a gente tem casa, a gente tem amigos, a gente tem emprego, a gente tem isso, aquilo. Então, isso são os privilégios e a gente continuar desejando isso. É a gente continuar colocando muita força para que isso prevaleça. Sim, também pode ser. Mas olha só a base, talvez, do pensamento de Santo Agostinho. Ele fala que é desejar o que possuímos e o que de mais nobre nós possuímos. É isso, estar aqui, vivos, a vida. Isso é o mais nobre. E quando a gente deseja possuir isso, não é no sentido egoísta, pelo contrário, é no sentido altruísta, de pensar que eu sou importante, extremamente importante, mas que eu não estou sozinho numa sociedade isolado. Nós vivemos com muitas e muitas pessoas. E o impacto da minha vida na vida dos outros é extremamente importante. E ele tem que ser pensado, assim como o impacto da vida dos outros na minha vida. Quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente já conseguiu fazer em 10 anos do Tio Flávio Cultural, não sei quanto tempo você está conosco, mas quando a gente pensa em tudo aquilo, a gente começa a perceber que o tempo passou muito rápido. Há uma história da mitologia grega que fala sobre o tempo. O deus Cronos, deus do tempo, que é aquele do tempo linear, cronológico, aquele que passa, aquele que vai nos dando rugas, aquele que vai nos dando algumas demências do próprio corpo, aquele que vai nos levando muitas vezes o vigor corpóreo, mas existe também o Kairos, que é o deus do tempo oportuno. É aquele que é careca, que tem um topete na frente e que passa muito rápido, porque tem asas tanto nos pés quanto nas costas. E se a gente não consegue pegar esse tempo oportuno, ele passa, ele vai embora. Se estamos dormindo, se estamos, entre aspas, cegos,
Se estamos desacordados, a gente não consegue vê-lo. O despertar significa justamente isso. É um convite para que todas as fragilidades que a gente tem, todos os sofrimentos que a gente tem, não justifiquem a nossa inércia. Que a gente consiga fazer algo, que a gente tenha movimento, como diz Montaigne, que a gente esteja em movimento, para que a gente possa simplesmente entender o que essa vida quer da gente. Quando falamos de consciência, é o que nos difere dos animais. A consciência é você entender o seu papel aqui. A gente vive um momento de sofrimento. A gente vive um momento em que as pessoas estão cada vez mais, às vezes desesperançadas, às vezes angustiadas, em que tudo o que acontece hoje nos causa muita ansiedade. A gente tem alimentado até muito ódio quando vê alguma coisa, alguma pessoa, uma personalidade na televisão falando alguma coisa que não casa com os nossos valores. A gente, ao invés de tentar trabalhar a nossa consciência para que o nosso ódio não cresça em relação àquela pessoa que muitas vezes nem faz parte da nossa vida, a gente começa a alimentar o ódio. E aí a gente vai percebendo justamente como que nos faz falta o exercício de estar com o outro, como que nos faz falta o exercício de respeitar o tempo do outro. Cada um que está aqui em algum projeto está nesse projeto, seja de escola pública, seja de presídios, seja de abrigos, asilos, seja de hospitais. Cada um tem o seu ritmo. E o que a gente quer é respeitar o ritmo de cada um. A gente quer que cada um possa entender o momento certo de voltar, o momento certo de abraçar novamente as causas, logicamente. Nós estamos ainda vivendo a pandemia, nós ainda temos um monte de regulamentos, um monte de indicações para que a gente possa chegar nos lugares que a gente chega. Há alguns lugares em que a gente não vai poder chegar como a gente fazia antes. A gente não vai conseguir chegar num asilo para abraçar os idosos como a gente gostaria de fazer. Agora, não. Mas tudo passa. A gente vê várias e várias crises na nossa história mundial e que a gente sabe que vai passar. De alguma forma ou de outra vai passar. E o que a gente quer é justamente que no nosso ritmo possamos entender onde que nos cabe no voluntariado agora agir. Onde que nos cabe no voluntariado, na nossa nova vida, no nosso novo momento, no nosso repensar, onde que nos cabe agir. O convite feito a vocês é que a gente dê tempo ao tempo, que a gente cuide de cada um da melhor maneira possível, mas pensando que agimos demais e a nossa mente e o nosso corpo estavam bem quentes. A gente teve que parar, a gente resfriou, a gente olha para tudo que a gente fez e vê que a gente fez demais. Em 10 anos de movimento fizemos muito. Só que o voltar, ele exige um trabalho muito maior do que o começar. Porque o voltar é ter passado por tudo aquilo, encarado tudo aquilo e às vezes estar cansado para voltar. Quando a gente sente esse cansaço, isso é normal. Isso é do ser humano. Não é que o trabalho voluntário, não é que a vida esteja pesando para a gente. É porque é normal esse momento em que a gente está cansado, em que a gente tem um desgaste. Vou pegar uma outra passagem aqui que eu acho extremamente importante, que é desse livro do Frederic Lenoir também, em que o Spinoza fala uma coisa fantástica. O Baruch Spinoza, nascido lá em 1600 e alguma coisa, ele fala o seguinte: um afeto não pode ser suprimido ou contrariado senão por um afeto contrário mais forte que o afeto a ser contrariado. Vou falar de novo. Um afeto não pode ser suprimido ou contrariado senão por um afeto contrário mais forte que o afeto a ser contrariado. E aí vem o Frederic explicando. Isso tudo diz o seguinte: não se pode abandonar uma emoção ou um sentimento de medo, tristeza,
raiva ou uma depressão, senão mobilizando uma outra emoção ou sentimento positivos ainda maiores. Então você vai ter prazer, gratidão, amor, alegria. Dessa forma, com essas emoções positivas, é que nós vamos começar a neutralizar, a trabalhar aquelas emoções negativas que chegaram, que se instalaram, que vieram com o tempo, que vieram com o momento e que não nos cabe culpar. Remorso é uma gaiola, nos prende, não nos liberta de forma alguma. A primeira coisa, aquilo que nos difere dos animais, reconhecer que a gente precisa realmente se libertar, despertar. O convite não é, parece que quando a gente fala isso, parece que a gente estava dormindo, parece que a gente não está atento ao que está acontecendo, mas o despertar é, na verdade, você conseguir resgatar as boas memórias que você tem, aproveitar isso como força, abrir-se para conhecer mais, eleger aquilo que realmente é essencial na sua vida e agir. Isso aí é um caminho que todos nós precisamos. E olha, tem uma poesia de um cara chamado Zach Magiese que é fantástico. E ele fala sobre um diálogo. E o diálogo, curtinho, é desse jeito. O que você faz da vida? Boas lembranças. Eu acho fantástico isso aqui pra gente, porque o que a gente faz da vida no voluntariado são boas lembranças. Parece que a gente está vivendo do passado? Não! Quando a gente faz boas lembranças, é porque a gente está agindo agora no presente. E a gente tem que saber determinar isso. O presente é o momento agora. Quando a gente vive muito do passado e só no passado, a gente cria depressão. Quando a gente vive só no presente, pensando hoje em que a gente vai ter, que a gente vai fazer, como a gente será, lógico que são preocupações coerentes, mas quando a gente só vive nisso, a gente cria angústia. Então, o passado, quando nos apodera, quando toma conta da gente, é depressão. O futuro, quando vivemos só nele, é angústia. E o presente é criar boas lembranças. É que aquilo que nós já falamos aqui a respeito do cérebro, mas vocês podem constatar naquele filme Divertidamente, cada ação que você faz no seu dia, esse momento em que você está ouvindo esse vídeo, ele é associado a emoções. A quais tipos de emoções queremos associar, aí somos nós que escolhemos. E uma das coisas mais interessantes que a gente tem que pensar é o seguinte: é uma filosofia estoica, em que os estoicos falavam que há coisas que a gente pode controlar e há coisas que a gente não pode controlar. Aquilo que a gente pode controlar está dentro da gente. É a nossa reação frente aos eventos. Como nós vamos reagir quando alguém nos para no sinal? Quando nós vamos no trânsito? Como nós vamos reagir quando alguém fala mal da gente? Como nós vamos reagir quando alguém que nós gostamos adoece? Como nós vamos reagir quando a gente não está se sentindo bem? Como nós vamos reagir quando a gente perde alguém que nos é caro? Essa postura, ela é interna. Agora, há as coisas que a gente pode controlar. As coisas que a gente pode controlar, que são essas, justamente as que estão dentro, elas têm que ser trabalhadas por nós. As coisas que nós não controlamos, aquelas que estão fora da gente, então, só para entender bem, para a gente não confundir, aquelas que estão fora da gente, aquelas que a gente não tem controle sobre elas, a gente vai ter que aprender a lidar. Lidar com elas porque elas vão existir. Uma perda, um desemprego, um luto, isso tudo vai existir na nossa vida. Mas a gente tem que justamente aprender a lidar com ela, para que a gente viva as nossas dores, para que a gente não use as nossas dores como estandarte. O que é usar as nossas dores como estandarte? É ter um orgulho de sofrer. Não. A gente tem orgulho de aprender com a vida, seja com alegria e com sofrimento. Porque quando a gente só tem orgulho de aprender com sofrimento, a gente só quer sofrer. E parece que nada aprendeu.
O nosso trabalho no Tio Flávio Cultural continua. Nós estamos fazendo o máximo de esforço para que a gente possa analisar cada casa, analisar cada caso, analisar cada projeto para ver como ele vai continuar. Se a gente vai continuar hoje de uma maneira híbrida, em que fazemos uma conversa entre os grupos ou entre o grupo especificamente, para que a gente possa planejar uma ação em que um, dois possam entregar alguma coisa, seja um lanche, seja uma atividade, seja uma lembrança, mas que a gente não os abandone, que a gente não dê a eles a sensação de abandono. Há alguns grupos em que a gente não vai conseguir realmente fazer muito. Então a gente vai ter que esperar. Esperar a imunização, esperar as pessoas, tanto os idosos, os assistidos, as crianças, nós mesmos sermos vacinados para que a gente possa voltar às nossas ações, não digo como antes, mas de uma nova maneira, né, que a gente vai aprender juntos. Então, o que eu falo para vocês é que, se vocês quiserem continuar conosco, para nós vai ser uma grande alegria. Mas, independente de que continue ou não, que cada um tem o seu ritmo e cada um vai aprender com o seu ritmo, e atropelar o seu ritmo não é muito bom, mas o que a gente fala é que nós contamos com vocês. Nós contamos com vocês para que tragam ideias nessas reuniões mensais ou bimestrais que a gente venha fazer, cada grupo fazer a sua, que vocês contribuam com direções, que vocês tragam aquilo que vocês sentem que é melhor para aquele público que a gente atende, que vocês entendam que em movimento voluntário a gente não tem que ter vaidade, a gente não tem que achar que o que a gente está fazendo para aparecer, que a gente está fazendo para ficar bem com alguém, que a gente está fazendo para poder até pagar um pouquinho ou apagar um pouquinho da nossa consciência algo ruim que a gente tenha feito. Voluntariado é muito mais que isso. Voluntariado é chama de vida. Voluntariado é chama de vida no sentido maravilhoso. É que nos dá chama realmente, é que nos faz viver, mas que também chama, atrai vida para quem quer que o faça. Para quem quer que o faça no sentido de ser ativo ou passivo no processo, de entregar ou receber, apesar de que eu acredito que nunca a gente é só um papel, a gente tem múltiplos papéis nesse processo. Ao passo que a gente está entregando alguma coisa em uma visita, em uma ação, a gente está recebendo, de qualquer forma, a gente está recebendo, sejam mensagens, pelos olhares, pelas mãos, seja um aprendizado com aquele momento, seja uma energia que nos é possível, seja até mesmo no nosso cérebro, com os neurotransmissores funcionando e nos dando um pouquinho de dopamina, nos dando um pouquinho daquilo que a gente precisa, oxitocina, para que a gente possa diminuir o nosso estresse, para que a gente possa ter mais atenção, mais consciência da vida que a gente tem. Encerro esse vídeo falando de um provérbio tibetano que eu gosto muito e usamos na nossa aula que foi dada no curso de voluntários. O provérbio é o seguinte: quando um monge explicava que a vida é desse jeito, olha, a gente está pensando em fazer, e no pensando em fazer, passaram-se 20 anos. Ah, mas eu não consegui, ah, mas eu não vou conseguir, ah, mas eu não consegui, passaram-se 20 anos. E aí vem a época da lamentação. Nossa, mas por que eu não fiz? Por que eu não fiz? E aí passam-se mais 20 anos. E esse provérbio fala justamente o seguinte: 20, 20, 20 são 60 anos de uma vida vazia. Vazia no sentido de que a gente não conseguiu completude, a gente não conseguiu sentido, a gente não conseguiu colocar naquilo que a gente vive vida. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente pode também viver. Mas talvez
esses vazios nos tragam mais sofrimentos. Mas talvez esses vazios nos façam caminhar, como se a gente estivesse arrastando um caminho do seu próprio funeral. E não é isso que a gente quer. A gente quer muito mais que isso. A gente quer caminhar. Mas a gente quer caminhar com júbilo. A gente quer caminhar com alegria. A gente quer caminhar com felicidade. Felicidade, segundo Guimarães Rosa, se encontra em pequenos momentos de descuido. Se a gente for pegar a ciência, pesquisadores falam que a felicidade ela está dentro da gente. Está dentro da gente 50%, que é genético. Dizem que nós já nascemos com 50% da genética da felicidade, vinda aí dos nossos diversos antepassados. Mas há outros 50%. 10% de causas, de ocasiões, de coisas que são ocasionadas por uma escolha, como casar, descasar, fazer um curso de graduação, ter uma profissão. 10% provém daí a nossa felicidade ou infelicidade. E os outros 40%, que são muitos, são de pequenas escolhas diárias. São de pequenos caminhos que a gente toma diariamente. O nosso convite é que as suas escolhas, os seus caminhos, possam se encontrar cada vez mais com os caminhos do voluntariado. Seja no Tio Flávio Cultural, seja em outras ações, seja você próprio abrindo, né, o seu coração para poder fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe cabe nesse mundo e aquilo que lhe é possível. Aqui dentro do Tio Flávio Cultural, porque você faz parte, já que você está ouvindo esse vídeo, ou em qualquer momento, ou em qualquer ocasião, ou em qualquer situação, porque voluntariado não é vestir camisa. Voluntariado é entender algo para a sua própria vida, como isso muda a sua própria vida, impactando a vida de tantas e tantas pessoas, como já falamos aqui. Bom, encerro fazendo o agradecimento. A gratidão é algo que anula pensamentos negativos, como diz aqui o Spinoza. Então, pensamentos e sentimentos negativos. Então, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que durante esse tempo, seja meses, sejam anos, que caminharam com a gente, que persistiram com a gente, que entenderam que nós não fazemos isso aqui simplesmente por não ter o que fazer na nossa vida. Pelo contrário, fazemos porque entendemos que temos muita vida e que essa vida nos foi dada não por acaso, mas para que a gente possa multiplicá-la nos outros, em tantos outros. Obrigado, gente.